Você tá quieto, isso não é normal. Não. Pode ser só a minha imaginação, mas eu acho que a pintura no corredor da minha casa tá um pouquinho caída pra direita. Simetria. Se você é um artista, arquiteto ou fã de Soul Eater, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se não, as chances caem para 50-50. Talvez você saiba ou não. Segundo o Google, simetria é uma relação de paridade em respeito à altura, largura e comprimento das partes necessárias para compor um blá 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 blá. Em resumo, é quando uma coisa é igual dos dois lados se você partir ela no meio, como essas imagens que estão passando aqui. Simetria é atribuída a um conceito de perfeição, de algo belo e construído com esmero. Se a gente for pensar na vida natural, é muito difícil algo ser perfeitamente simétrico, seja na natureza ou até mesmo nas estruturas humanas. O próprio corpo humano pode não parecer, mas é bem diferente se for dividido no meio. Nós temos obras de artes e construções arquitetônicas onde o grande diferencial é a simetria, fazendo assim a assimetria ser muito mais comum de vermos no mundo do que a própria simetria. A assimetria, ao contrário de simetria, é a ideia de que algo é diferente se for dividido aos dois lados. Isso tudo é falando sobre esses conceitos de maneira bem aberta. Agora, quando pensamos eles aplicados a jogos, as coisas podem ser um pouco diferentes. Todo jogo é, de certa forma, assimétrico. Um jogador sempre é melhor que o outro, um time pode ter uma estratégia diferente, mas hoje eu não estou falando de habilidade. Eu estou falando de assimetria como mecânica de design. Jogos em que os jogadores não jogam o mesmo jogo. Eles não têm os mesmos poderes, não têm os mesmos objetivos e nem sequer enxergam o jogo do mesmo jeito. E é isso que torna esse tipo de jogo tão interessante, porque a experiência muda completamente dependendo do lado que você cai. Jogos em que ambos os jogadores têm as mesmas opções, os mesmos cenários e as mesmas possibilidades. Isso pelo menos no início do jogo, porque é quase que uma necessidade de game design que em algum momento os jogadores têm opções diferentes de jogadas, baseado na sua sorte ou experiência de jogo. Acho que o primeiro exemplo e mais óbvio disso cabe no xadrez. Mesmas peças, mesmo tabuleiro, tudo nesse jogo é simétrico, e por isso é considerado um jogo perfeitamente balanceado, onde todas as possibilidades são dadas iguais a cada um dos jogadores. Mas o jogo é tão balanceado que o único fator que muda a gameplay é a cor das suas peças, sendo que as peças brancas sempre começam jogando. Só essa mínima diferença faz com que o win rate das brancas seja maior quando estamos falando de nível profissional. Agora, uma categoria inteira de jogos simétricos é os Battle Royales, porque a ideia desses jogos é justamente os jogadores partirem do zero, de um lugar comum, e com os recursos do jogo conseguirem itens e tal. Em Fortnite, PUBG, você não possui uma árvore de skills, habilidades que diferenciem seu personagem. A gameplay é praticamente idêntica para todo mundo. E esse é o ponto forte dos jogos simétricos. Já que os jogadores têm as mesmas possibilidades, o balanceamento é muito facilitado, sendo assim ótimo para criar jogos competitivos. Uma arma nova pode acabar ficando muito forte, mas pelo menos ela é um recurso que qualquer um no jogo pode adquirir. Querendo ou não, é mais justo do que um personagem específico ou uma árvore de habilidade X estar balanceada. E como você tem mais feedback de uma coisa específica, também facilita na hora de você balancear. Caso você queira criar um jogo competitivo, a ideia de fazer ele simétrico pode te ajudar muito a pensar no balanceamento. Vamos lá, começar a falar das assimetrias. Essa aqui é a assimetria mais comum e mais simples. A assimetria mecânica é quando em um jogo os jogadores têm habilidades diferentes, mas que rodam em volta de uma gameplay maior, comum entre todos eles. Como por exemplo, os personagens de Marvel Rivals, onde cada um tem suas habilidades. Isso também serve para Deadlock, pro LoL, pro Dota, pros personagens de Valorant com suas habilidades diferentes, e até mesmo as classes de WoW, se você quiser parar para pensar assim. Essa simetria é extremamente comum e está muito aplicada na maioria dos jogos que nós vemos hoje em dia. Por conta disso, só ela não faz com que um jogo seja considerado um jogo assimétrico. É mais uma questão de mecânica e desenvolvimento de gameplay. Ela é importante para quando a gente quer criar um jogo e quer pensar numa lista de habilidades que os personagens podem ter. A gente ter esse conceito é importante, mas a ideia aqui é a gente passar bem rápido por ele porque ele é uma questão muito básica. A ideia de você pensar que os personagens terão habilidades diferentes é quase que um desenvolvimento comum de gameplay. Nessa simetria, os jogadores têm um objetivo final compartilhado, mas suas ações ou funções são bem distintas. Vamos lá, usando o LoL de exemplo. Você tem lanes com funções diferentes, certo? Certo.
E que agem de maneira diferente? Não muito. Em todas você tem que farmar, cuidar de uma wave. O mais diferente é o jungle, mas ainda assim é sobre matar bicho, ganhar dinheiro e ficar mais forte. Os controles de jogo são extremamente parecidos, os personagens têm as mesmas linhas de habilidades, então a parte de função acaba não mudando muito. Agora, Keep Talking Nobody Explode, aí sim nós temos um exemplo de assimetria de funções. Para quem não conhece, nesse jogo um dos jogadores é responsável por desarmar uma bomba e o outro é responsável por ler o manual de instruções e falar para o primeiro jogador como desarmar a bomba. Isso sem o segundo jogador não ver nada sobre a bomba, a completa cegas, apenas com as orientações que o primeiro jogador passa para ele. Aqui nós temos uma assimetria de ações de verdade, onde uma função mal executada acaba com o jogo. Além disso, a game view, a tela de cada um desses jogadores, é completamente diferente. Um está lendo um manual de instruções enquanto o outro está agindo com a bomba. Um precisa apenas ler, outro precisa clicar num botão no tempo certo, cortar os fios certos, tudo isso em volta das instruções que o outro passa. Por mais que um ADC e um suporte no LoL tenham funções diferentes, building diferente, etc., eu acho que se você colocar em paralelo, você vê como em Keep Talking Nobody Explode as funções são claramente diferentes e que resultam em ações completamente diferentes e principalmente em maneiras de jogar diferentes. O jogador que está com a bomba, ele precisa ser imaginativo, ele precisa conseguir se expressar, enquanto o jogador que está com o manual precisa conseguir interpretar as informações que o jogador com a bomba passa e transpor elas lendo o manual. Outro exemplo é o Operation Tango, onde um jogador é responsável por ser um espião em campo e o outro responsável por ser um hacker que está lá para apoiar o agente para a missão ser concluída. Nesse jogo, o agente e o hacker em vários momentos vão ter que trocar informações que apenas um deles sabe. Às vezes o hacker vai acessar os dados de um personagem para passar a senha pro agente, às vezes o agente precisa explicar um padrão que ele está vendo pro hacker ajudar ele, na mesma ideia do Keep Talking Nobody Explode. Essa simetria se diz quando os jogadores têm objetivos diferentes para conseguir a vitória. Muitos dos jogos competitivos que estão em alta hoje em dia agem dessa forma. No CS e no Valorant, uma equipe precisa plantar uma bomba e a outra precisa evitar que isso aconteça. Claro que nesses jogos você ganha se eliminar a equipe inimiga, mas isso é quase que um resolvedor de problemas. A essência do jogo toda é pensada nisso, de plantar a bomba ou proteger e evitar que isso aconteça. Outros jogos como por exemplo, temos o Marvel Rivals e o Overwatch, possuem modos em que os jogadores precisam proteger um ponto específico enquanto outro time tenta atacar esse ponto. Temos o modo de levar carga e por aí vai. A assimetria de objetivos ela vem muito carregada junto das outras assimetrias, porque geralmente faz mais sentido você colocar os jogadores em lados opostos e com opções opostas, não só o objetivo. Porém, como podemos ver, em alguns jogos você tem essa relação acontecendo, por mais que seja mais raro. E agora chegamos ao queridão desse vídeo, a assimetria completa, onde os jogadores têm ações, mecânicas e objetivos diferentes dentro de um jogo. E o exemplo mais claro disso é o Dead by Daylight. Aqui nesse jogo, nós temos 4 pessoas jogando como sobreviventes, que precisam consertar geradores espalhados pelo mapa para assim abrir portões e poderem fugir desse local. Só que enquanto isso, temos um assassino, que será responsável por perseguir os jogadores e acabar com eles. E esse assassino também é um jogador. DBD mostra um cenário de assimetria completa. Jogar nessas duas funções é completamente diferente mecanicamente e principalmente mostra objetivos diferentes para cada grupo de jogadores. É impossível querer balancear esse jogo de maneira igual. A vitória do Killer é uma jornada solitária. Ele deve monitorar os geradores, olhar os rastros deixados pelos jogadores e deduzir qual vai ser a melhor chase que ele vai fazer. Enquanto sobreviventes precisam agir em equipe, se dividindo para cobrir geradores e chamar a atenção do Killer. Se em algum momento um sobrevivente conseguir ganhar o jogo sozinho, aí nós estaríamos vendo um grande desbalanceamento. Um jogo na mesma vibe é o falecido Evolve, onde nós temos um jogador responsável por controlar um monstro que precisava devorar criaturas num planeta alienígena e assim evoluir, enquanto 4 outros jogadores eram os caçadores, que deveriam eliminar o monstro antes que ele evolua a um estágio poderoso demais. Evolve foi um jogo que não deu muito certo, mas isso por conta das microtransações que os criadores achavam que poderiam colocar no jogo. Mas ignorando isso, era um jogo muito divertido.
Você como monstro precisava ser furtivo e rápido para devorar as criaturas até você ficar forte. Depois disso, você poderia ir de frente e atacar os caçadores. E você como caçador precisava ser impiedoso e estar sempre disposto para enfrentar o monstro antes que fosse tarde demais. O problema da assimetria é que ela nunca vai ser justa no sentido tradicional, porque os dois lados de jogo não são comparáveis. Você não balanceia um sobrevivente contra um assassino do mesmo jeito que você balanceia dois personagens muito parecidos num MOBA. O balanceamento acontece também na experiência de jogo. Um lado pode ser mais poderoso, porém solitário. O outro é mais fraco individualmente, mas mais forte em grupo. O objetivo do game design aqui não é igualdade, é equilíbrio de tensão. Os dois lados precisam sentir que têm chance de ganhar, que erram por responsabilidade própria e que vencem por mérito. Outra questão muito importante da assimetria é que a assimetria não serve só pro gameplay, ela também serve para contar uma história. Em jogos assimétricos, a narrativa não vem de cutscenes, ela vem do papel que cada um ocupa. Quando você joga de sobrevivente, a história é de medo, de desespero e de fuga. Quando você joga de assassino, a história é de controle, de perseguição, de domínio. O jogo não precisa te dizer nada, a mecânica já conta tudo. A assimetria é uma ferramenta de design muito poderosa. Quando usada mal, vira frustração, e quando bem usada, cria uma experiência muito única. Jogos com assimetria completa não tentam ser justos, mas sim interessantes. E quando eles acertam isso, nenhuma partida parece igual a outra. Nesse vídeo eu me foquei bastante nos jogos digitais, mas um lugar onde a assimetria brilha muito é nos jogos de tabuleiro. Você vai encontrar muitos jogos de tabuleiro que trabalham a assimetria, como por exemplo Cores com Dicas, Dixit, The Resistance. Dividir os estágios de assimetria pode te ajudar muito quando você está querendo criar alguma mecânica nova para um jogo seu. E é claro, é um desafio de game design. Todo criador de jogo deveria se propor a fazer um jogo assimétrico em algum estágio. E principalmente, fazer um jogo assimétrico completo. Eu acho que é uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de treino, uma habilidade importante para um criador de jogos ter. Conseguir criar uma história interessante, um desenvolvimento de narrativa, um gameplay interessante para dois níveis diferentes de jogadores, para dois estados diferentes de jogadores. Por isso é muito importante você entender como que jogos criam assimetria.